E o programa Em Tuas Mãos tem a alegria de conversar hoje com mais um artista da fé, ele que é da comunidade Canção Nova, e da alegria da sua participação, partilhando um pouco da sua história, da sua vivência missionária, sobretudo através da música. É o Tiago Tomé. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Josiane. É uma alegria participar com vocês, estando aqui em Teresina, desse programa que com certeza tem levado um testemunho de fé para tantos que sempre nos acompanham. O que podemos imaginar? Pra que buscar? Tiago, a gente inicia essa entrevista perguntando a você como foi essa descoberta para a vocação de servir através da música. Deus sempre deu essa sensibilidade musical. Minha família é muito musical, meus pais também são, então minha irmã já tinha começado a estudar já canto lírico nessa época, mas assim eu fui descobrindo que o melhor jeito de Deus tocar o meu coração e transformar a minha vida era através da música, porque a música sempre abre portas. Seja a música de Deus ou a música do mundo. Qualquer música, ela tem um efeito sobre você. Se você ouve aquilo, de repente uma batida muito alta, aquilo te incomoda. De repente uma música muito romântica, aí você está um pouquinho mais triste, você já fica mais melancólico. De repente aquele rock pesado, ele também te assusta. Então a música, querendo ou não, ela sempre tem um efeito sobre a gente. Mas a música de Deus foi me encantando de uma tal forma que eu nunca consegui cantar outro tipo de música. Até hoje, ao longo desse tempo todo, desde os 13, agora eu estou beirando aí meus 35 anos, vamos por 22 anos, sempre foi para Deus, sempre foi uma experiência musical com Deus. E eu costumo dizer que música é tão bom, que é uma das coisas que a gente sabe que tem no céu, porque os anjos cantam na presença de Deus e eu quero fazer com certeza parte daquele ministério de música de Santa Cecília que tem lá, junto com os anjos. Então eu comecei tão cedo e eu com certeza, chegando lá na glória, eu preciso estar nesse ministério de música lá do céu, e é isso que eu espero. Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta sua voz. Fale com ele. Interessante é que você falava desse seu início. Muitos jovens, também iniciam na igreja como coroinhas, servindo ao altar, sentem-se chamados a colaborar no ministério de música, mas muitas vezes tem medo, tem receio, saber se canta realmente muito bem. Que incentivo você daria a essas pessoas que estão na comunidade, que sentem esse chamado, mas muitas vezes tem medo, de corresponder a esse chamado de Deus para assumir a missão de evangelizar através da música? Se você tem esse talento, você precisa revelar isso, porque é o dom que Deus te deu. Então não omita isso das pessoas e nem mesmo deixe de ser você, porque se você traz esse dom, é muito difícil esconder ele dentro da gente e ficar apertando ali, a gente realmente não consegue se realizar nem ser tão feliz. Então a dica que eu dou é justamente essa: invista, acredite e seja cada vez melhor para que muitas pessoas possam ser alcançadas por essa boa música que você tem. Já que eu pergunto agora, qual o sentimento de estar levando ao longo desses anos, tanto através da pregação como através da música, a boa nova de Jesus a tantas pessoas? Porque muitas vezes uma só palavra, uma música, uma frase, um trecho de uma música toca o coração das pessoas. Qual o sentimento de estar nessa missão? Bom, primeiro que eu acredito, e se eu pudesse dar alguma dica de composição também para quem é músico, que a gente cante mais a palavra de Deus, porque eu tenho testemunhado que quanto mais a gente coloca frases da palavra de Deus ou algumas passagens que nos chamam a atenção ou que marcam a nossa história, elas têm uma força de transformação sem igual, que talvez aquele poema ou aquela frase rimada, ela não teria tanto efeito ou não tem tanto efeito na vida das pessoas. Então, a alegria mesmo de poder levar a palavra de Deus cantada, de poder ter experimentado também, aqui eu não posso, e eu sempre faço isso, porque eu tenho uma gratidão muito grande, a experiência missionária que eu fiz na Terra Santa, que eu morei 2 anos e meio lá em Israel. E lá eu fui aprender a cantar no silêncio. Mas que mistério é esse? Porque é ali que eu vivi no deserto, eu fiquei pelo menos 6 meses sem me comunicar, porque
ou fala árabe, ou fala hebraico, ou então no mínimo inglês. O meu, como o inglês ainda não era muito bom, ao longo foi ficando, foi aperfeiçoando. Então nesse tempo eu ficava ali em silêncio, entendendo o que Deus queria de mim naquele tempo de deserto. Então, se até o próprio Jesus nos ensina isso, que para ele entender toda a sua missão e cumpri-la, o próprio Jesus ele se retirava para estar com o Pai no deserto, então por que não estarmos também em tuas mãos, ó Pai, né? Por que não estarmos retirados assim com Deus, nos colocarmos nas mãos dele, desse Deus que sempre sabe o que é melhor e que nos direciona os caminhos. Então é essa experiência que eu faço e é muito gratificante. Eu posso partilhar aqui com você, Josiane, com vocês também que acompanham agora o Em Tuas Mãos, que não tem realização maior na minha vida do que levar as pessoas a essa experiência com Deus. É assim que a minha vida tem sentido. É cantando, é pregando, é partilhando dessa experiência que eu faço muito viva, muito de verdade com Deus, que apesar de estar no oculto ou no sobrenatural, parece que está distante, mas não, eu costumo dizer, muitas vezes quando eu partilho, que é muito mais concreto, muitas vezes o sobrenatural, do que às vezes o natural. As pessoas aqui, às vezes elas nos enganam, às vezes elas disfarçam, às vezes elas mentem, às vezes elas roubam, mas quando a gente faz essa experiência com Deus, Ele nunca faz isso com a gente. Então, Deus é muitas vezes muito mais real do que as pessoas que a gente convive no dia a dia, porque muitas vezes elas não revelam muito de verdade quando elas convivem com a gente. Então eu costumo dizer que, na verdade, o sobrenatural ou o espiritual é muito mais real até mesmo do que aquilo que os nossos olhos contemplam no dia a dia. Muito obrigada pela sua participação. Uma alegria conversar com o cantor Thiago Tomé, que é missionário da Comunidade Católica Canção Nova. Seja sempre bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos e, claro, a nossa querida cidade de Teresina. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e que a gente possa estar sempre assim, no melhor lugar, nas mãos de Deus, e que esse programa leve muitas pessoas a se encontrarem cada vez mais com esse Senhor que nos ama, que cuida de nós, que nos quer felizes, alegres e realizados. Deus abençoe, obrigado Josiane, Deus abençoe sua missão também. Obrigado ao meu irmão aqui cinegrafista, porque às vezes a gente esquece de agradecer quem está por trás. Sempre para isso acontecer, tem alguém que preparou para você. Então eu agradeço também aqui e parabéns a vocês que sempre levam a boa nova de Deus. E agora nós vamos juntos acompanhar um pouco desse dom, a arte da música de Thiago Tomé. Preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história. Faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixe Ele orientar seu caminhar. Preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história. Faz com Deus uma história nova.